você que assiste a TV JC ao vivo. A gente está com mais um Tech Talk aqui para você, para discutir tecnologia, inovação. E o tema de hoje é um tema que está em voga, né? Que é um tema que está diretamente relacionado às pessoas do Recife, mas também do Brasil todo, que é a regulamentação do Uber. Né, o aplicativo que foi reconhecido pela lei federal já, e agora o Recife está nesse processo de regulamentação de como ele vai funcionar aqui. E para discutir esse assunto, a gente está aqui com o relator desse projeto de regulamentação, que é o vereador Gilberto Alves. Bem-vindo. Obrigado. Também, obviamente, tinha que ter o representante aqui, o diretor de políticas públicas da Uber Brasil, Daniel Mangabeira. Mangabeira. Bem-vindo aqui. Obrigado. Obrigada. A gente está também com Ítalo Nogueira, como sempre, aqui, nosso sócio já, presidente da CESPRO. Bem-vindo, Ítalo. Muito obrigado. E mais um vereador, o vereador Jaime Asfora. Bem-vindo. Obrigado. Bom, gente, para começar, eu acho que seria interessante a gente explicar um pouco o que é que está sendo colocado inicialmente nesse projeto para regulamentar o Uber aqui no Recife, na cidade do Recife, né? Então, eu queria pedir, por favor, para o vereador Gilberto, para dar uma explicada mais ou menos o que é que foi colocado a princípio, né? A gente tem 49 propostas de emenda, mas inicialmente o que é que foi colocado nesse projeto? É o projeto de lei do Executivo encaminhado em função de uma determinação de uma lei federal. Todo município tem que fazer a sua regulamentação para o uso dos aplicativos e o projeto propõe exatamente você dar uma utilização às vias, é uma autorização que o município faz para a utilização das suas vias, das suas artérias, para que seja feito o transporte individual, privado de passageiros por aplicativos. O Uber é um exemplo desses aplicativos. Então, a ideia do projeto é que a gente possa discutir na Câmara uma proposta do Executivo com a participação da sociedade. Esse projeto ele visa uma implementação imediata de uma regulamentação que já vem sendo reclamada por todos os usuários no Brasil inteiro. É interessante a gente destacar, o Recife não é a primeira cidade que está regulamentando o aplicativo, que a gente está usando o Uber aqui como exemplo, porque foi o pioneiro, tem uma maior presença de mercado, né? Mas a regulamentação é para os aplicativos de transporte como um todo, tá? E aí eu queria falar com o Daniel. Daniel, a gente tem um exemplo inicial, por exemplo, de São Paulo, né? Que ele foi a primeira cidade no país a regulamentar, mas já houve algumas reviravoltas desde então, né? Então, como é que o Recife, esse momento atual que o Recife está discutindo essa questão, é um bom momento para se discutir? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui, é um grande prazer fazer esse debate. Eu acho que, na verdade, falando conceitualmente, todo momento eu acho que é um bom momento discutir e debater a regulamentação. É sempre um ato que beneficia a cidade, beneficia a população. Então, na verdade, a gente já vem se colocando à disposição. A Uber já opera aqui, enfim, já há algum tempo na cidade do Recife. A gente já se colocou à disposição, já fizemos alguns debates no passado. Então, toda essa narrativa de regulamentação não é algo novo, isso já está presente aqui já, enfim, para mais de ano. É um momento muito positivo, a gente acredita que quanto antes sobrevier a regulamentação, melhor para a cidade e mais cooperação a gente pode ter entre a administração pública, gestão pública, cidade, motoristas, usuários e os aplicativos. Então, um momento muito positivo. Ítalo, regulamentação a gente já mencionou de forma não específica, vamos dizer assim, a gente ainda não teve um programa só como esse dedicado à questão da regulamentação, mas ele perpassa muito a questão da tecnologia, outros programas que a gente fez aqui. Qual a sua opinião sobre essa situação específica do Recife? Obrigado pela pergunta, Luísa. Obrigado aos nossos amigos que estão aqui com a gente, aos vereadores e ao Daniel da Uber, nosso associado na CESPRO. Eu acho o seguinte, a inovação ela sempre vai andar muito mais rápida do que qualquer regulamentação. Então, a gente tem que, como poder público, né, como sociedade, as empresas hoje, principalmente com a velocidade da inovação, estão colocando sempre o cliente como foco, o usuário como foco. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente vai tanto a regulamentação para a mobilidade dos aplicativos, né, do Uber e de todos os seus concorrentes, como os outros aplicativos. Eu sempre uso, por exemplo, nós temos um aplicativo para entrega de
de malotes, de uma empresa de courier, que é saída aqui do Porto Digital. Nós temos um aplicativo de consultas médicas que é feito hoje, né, que o paciente pode chamar diretamente, já regulamentado pelo CREMEP, inclusive. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar a inovação, principalmente a inovação disruptiva, vai trazer coisas muito mais rápidas do que a regulamentação. E eu acho que a sociedade discutindo, a gente tendo essa oportunidade como a gente está tendo, a gente vai conseguir chegar no melhor projeto e na melhor forma de atender ao usuário, de atender à sociedade. Vereador Jaime, olhando especificamente para o texto que a gente tem aí proposto, a gente tem duas questões que, enfim, são ponderadas de ambos os lados, vamos dizer assim. Uma é a questão da cobrança de impostos e a outra da idade limite do veículo. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor para quem está assistindo a gente o que é que está proposto em cada um desses dois pontos. Bem, eu queria agradecer também a oportunidade do debate. Recife, por ser um polo de TI, e a gente está aqui no lugar onde funciona esse polo de TI, com quase 300 empresas, criando, como disse Ítalo, aplicativos na área de saúde, na área de mobilidade, como é o caso do Uber ou do iBolt, criando aplicativos e soluções de software para o mundo todo, muita coisa na internet, referente à internet das coisas. Quer dizer, a gente tem aqui uma preciosidade, que é essa ilha, que é o Porto Digital, com essas 300 empresas e a CESPRO liderando, e com esse programa conseguindo conduzir também um debate importante sobre o setor, usando justamente as redes sociais e a mídia, né, e o sistema JC de comunicação. Então, o projeto ele vem em boa hora, como já disseram outros aqui. Em boa hora por isso que eu falei e porque os aplicativos de transporte já existem há muito tempo no mundo todo. Como disse Ítalo, a inovação sempre, necessariamente, vai vir antes da lei e da institucionalidade, da regulamentação. Foi assim em relação ao Airbnb também, que o JC traz uma matéria domingo muito boa, mostrando que o Airbnb hoje, Ítalo, tem mais leitos, 3 vezes mais leitos do que o maior grupo hoteleiro do mundo. E não tem nenhum hotel. Hã? E não tem nenhum hotel, né? E não tem nenhum hotel. Né? E desde o começo, particularmente aqui, o trade buscou conviver e não simplesmente tapar o sol com a peneira ou querer destruir a realidade com alguma norma ou com alguma regra que fosse não construtiva. Em relação a essa coisa da idade dos carros, da vida útil dos carros, eu sou autor de uma emenda que estabelece a vida útil dos carros do Uber para 8 anos. Porque no projeto original tem 5 anos como unidade de vida útil dos carros e até 2020 se aceitando até 8 anos. Mas isso é ruim. No Brasil todo, nas capitais, já é 8 anos. Em alguns começou com 5, passou para 8, porque o motorista de Uber muitas vezes faz Uber como bico, tem outra profissão, porque o motorista de Uber não tem as facilidades que o motorista de táxi tem. O motorista de táxi, por exemplo, tem isenção de PVA, IPI, ICMS, né? Então o cara vai comprar um carro que custa X, o motorista de táxi paga 30% a menos. O motorista do Uber paga o mesmo preço que um cidadão comum, sem nenhum desconto. Além do que, com 14 milhões de desempregados no Brasil, aí é que o Uber virou realmente uma opção para quem precisa complementar a renda ou para quem está fora do trabalho, mas tem uma atividade principal. O cara é jornalista, o cara é advogado, eu conheço vários advogados que são motoristas de Uber. E a tributação, ela é uma coisa boa para o município, porque a realidade existia e o município não tributava. Né? Então, o pior cenário é aquele em que você quer tapar o sol com a peneira. Então, a regulamentação vem embora nesse sentido. Para terminar, eu diria o seguinte, Luísa, que o que é que a gente deve fazer com esse projeto de lei, com as emendas? Essa nossa, acho que vem nesse sentido. É uma regulamentação que não seja uma regulamentação que asfixie o Uber, crie burocracia demais, crie limites, por exemplo, ao emplacamento tem que ser só em Recife, que é um absurdo. A própria lei, né, Gilberto, já diz que o carro pode ser emplacado em qualquer cidade da região metropolitana, em qualquer cidade do estado, não só em Recife, mas tem uma emenda restritiva para ser carro só com placa de Recife. Isso feriria de morte o projeto, que eu quero crer que não vai acontecer. Gilberto tem conduzido bons debates na Comissão de Mobilidade, já fez 2 audiências públicas, reuniões públicas, de maneira que, Ítalo, a gente tem que fazer um projeto de lei que prestigie a livre iniciativa, que é o que está na Constituição e que é o que a gente quer, que não asfixie, que não interrompa ou que não fira de morte, mate a inovação, mas também a gente quer um projeto e que, portanto, seja constitucional, que prestigie o direito de escolha do consumidor.
no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor, o usuário de serviço público, tem o direito à livre escolha de qualquer bem ou serviço, e quaisquer bens e serviços. O cara vai no supermercado, pode escolher qualquer bem. O cara vai andar no meio da rua, pode escolher o 99, o Uber, o táxi, pode escolher o Cabify. Isso é próprio do Código de Defesa do Consumidor, o direito de escolha. Tanto pertinho ao usuário de serviços públicos, como é o caso do táxi, como ao consumidor, que não é usuário de serviço público, consumidor de bens privados e de serviços privados. Bom, gente, a gente vai continuar com o nosso programa aqui, infelizmente sem a presença do diretor da Uber, Daniel, que ele teve um probleminha de saúde, mas já vai estar bem com a gente aqui, tá certo? Só para dar um olá aqui para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo, Josenildo Batista, de Isolar, Sandro Santos, de Só esperamos que os aplicativos não fiquem com o mesmo preço do táxi, né? Se referindo às consequências aí da regulamentação. Alfredo Xavier, também de Isolar, Jurandir de Isolar, Maria Tereza Timóteo, e aí o pessoal se manifestando sobre a preocupação de como é que vai ficar o funcionamento dos aplicativos a partir da regulamentação, né? Principalmente pensando do ponto de vista do consumidor, como é que os consumidores vão lidar com o aplicativo a partir da regulamentação. Vereador, como uma coisa bastante interessante de se considerar também é que esses aplicativos chegaram num momento muito delicado do país, da economia do país, onde a gente tem um desemprego muito alto, e acabou sendo uma forma de abraçar essas pessoas que estão sem emprego. A gente, como o vereador comentou, a gente entra no Uber, conversa com as pessoas e vê que realmente muitas delas estão ali na atividade por conta de uma questão de falta de emprego. Como trazer essa regulamentação sem tirar essas pessoas a oportunidade de ter ali uma atividade remunerada? Luiz, é bom destacar, antes de se referir a esse aspecto, que os aplicativos ele vem se somar como mais uma ferramenta no sistema de mobilidade da cidade, né? A gente sabe que a mobilidade ela é um conjunto de ações que começa com o próprio indivíduo no caminhar, né? A gente tem a participação dos transportes coletivos de passageiros, que são as duas prioridades, tanto o pedestre quanto aquele usuário do transporte coletivo de passageiros. A gente tem os ciclistas também, que é uma prioridade no sistema de mobilidade que a gente vem discutindo lá na Câmara, entre vários vereadores, um conjunto de vereadores. A gente tem os usuários do transporte individual, seja o particular, seja o antigo serviço de táxi, conhecido mundialmente e já incorporado na cultura daqueles que usam mobilidade na nossa cidade. E a gente tem a inovação agora, que é o uso do aplicativo. E é bom que deixar claro para todos que estão nos escutando que há um sentimento geral, pelo menos essa é a minha percepção, imagino que o vereador Jaime também, de que lá na Câmara quase todos os vereadores, para não dizer a totalidade dos vereadores, são amplamente favoráveis ao uso dos aplicativos. Então, no nosso entender, essa é uma ferramenta que veio agregar serviço à comunidade, agregar serviço ao sistema de mobilidade e dar uma alternativa mais ao cidadão, ao consumidor dos aplicativos. Agora, há um lado social também importante. A gente sabe do desemprego recorde no nosso país hoje, e a gente sabe que algumas famílias, alguns pais e mães de famílias estão recorrendo ao serviço do Uber, ou como uma complementação do seu rendimento, ou até como uma primeira e a principal tarefa do dia a dia, o trabalho do dia a dia. Então a gente tem uma preocupação de que a regulamentação da lei, ela também tenha uma percepção da função social que o Uber tem, tanto do aspecto de um serviço que se soma ao sistema de mobilidade, através de um aplicativo e com todas as suas inovações e facilidades, como também o aspecto social, que é o atendimento ao usuário e sobretudo, também a uma oportunidade importante a muitos trabalhadores daqui da cidade do Recife e do Brasil. Roberto, eu estava mostrando aí a matéria que a gente deu sobre justamente essa tramitação da regulamentação, né? Ítalo, como é que a gente pode ver o cenário como um todo do segmento de transporte, de tecnologias de transporte,
no país, no mundo. A gente sabe que nem todos os países... A gente reclama muito da situação no Brasil, né, de que aqui algumas... inicialmente a gente houve uma certa resistência em algumas cidades, uma resistência para reconhecer nacionalmente esses aplicativos, mas na verdade, pelo menos a gente está discutindo, né, enquanto a gente vê que em alguns países essa discussão sequer foi colocada adiante. Em que pé a gente está? Luiz, eu acho o seguinte, quando a gente fala, inclusive compara com alguns países têm modais de transporte muito melhores do que o que nós temos. E, obviamente, isso ao longo da história, né? A gente não tem, hoje a gente precisa pensar e discutir, debater muito mais essa questão dos aplicativos como complemento de um modal, como bem colocou o vereador Gilberto Alves. Então, na visão, e tem uma outra coisa muito importante, que eu acho que a gente tem que, como um dos maiores ecossistemas de TI do Brasil, quiçá do mundo, né, que é o nosso Porto Digital, eu acho que tanto a municipalidade como também os nossos legisladores, a gente tem que passar uma mensagem muito positiva de que aqui é um ambiente fantástico para se fazer negócio. Seja um aplicativo que foi construído fora do nosso Porto Digital e que aqui embarca, porque inclusive está aqui dentro da área do Porto Digital, sejam os aplicativos que nascerão aqui. Então, acho que o foco da gente nessa discussão e nesse debate é também uma oportunidade para que a gente possa passar essa mensagem positiva de que um ambiente de negócio inovador aqui do Porto Digital, um ambiente de negócio aqui com as nossas instituições e com uma ambiência e com uma boa legislação para que a gente empreenda, como bem falamos também, 14 milhões de pessoas desempregadas, eu acho que só através do empreendedorismo a gente vai mudar esse nosso país. Então, se a gente discutir, se a gente conversar e principalmente focado nessa questão da mobilidade, acho que a gente vai ter como sair muito melhor do que a gente estava um ano atrás com a incerteza de como ficaria essa questão aqui no Porto Digital e aqui no nosso ecossistema de tecnologia. E sempre, como eu digo, o cliente é o foco. Se a gente olhar como a sociedade, esses pais que estão trabalhando, os taxistas, também olhar ao lado dos taxistas, como é que eles mudarão. Vão vir muitas inovações que daqui a pouco a gente não terá carros autônomos, que não teremos nem motoristas. Então, como é que a gente vai conseguir trabalhar essa coisa ao longo do tempo, tá certo? Então, eu acho que esse é o grande objetivo da gente, olhar o cliente como centro de tudo e olhar as entregas que a gente faz como instituição, como legisladores, como municipalidade, para atender a sociedade. Entendi. Jaime, e aí o poder público tem esse desafio de estar sempre antenado e conectado com o que está acontecendo nessas novas tecnologias, novas plataformas, né? Com certeza. Preocupado com isso, inclusive acolhendo a sugestão do setor de TI, eu propus a criação da Frente Parlamentar de Apoio à Inovação e ao Porto Digital. Está em tramitação, Gilberto. Eu, assim, até posso me adiantar aqui. Já recebeu o apoio. Por ser um cara moderno, que a gente já conversa muito, eu sou vice-presidente da comissão que ele é presidente de mobilidade. Você é um cara moderno, antenado, que quer o melhor para a cidade. Inclusive, em relação à mobilidade, eu acho que vamos ser juntos todos membros. Não tem isso de quem criou, quem não criou, vai ser da Câmara, né? Então, eu acho que isso tem que ser um farol, uma antena ligada da Câmara o tempo todo, né? Recentemente tivemos um projeto que melhorou a questão tributária do Porto Digital, sem tantas exigências como tinha antes, para que eles tivessem um imposto mais equilibrado com as capitais do Brasil. E em relação a esse projeto, eu repito, ele tem que ser um projeto modelo para outras áreas de inovação, como o próprio Airbnb ou como outros fenômenos disruptivos. E o que é o fenômeno disruptivo da economia? O que cria uma verdadeira revolução nos hábitos de consumo. Foi o que aconteceu com a Netflix em relação à TV por assinatura, o que acontece com o WhatsApp em relação às telefônicas, às redes de telefonia, o que acontece agora com o Uber e os aplicativos em relação ao táxi, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. E as emendas que estão sendo discutidas muito democraticamente, eu quero crer que nenhuma delas vai no sentido de, por exemplo, limitar o emplacamento a só placas de Recife, porque isso feriria de morte o projeto. Ou mesmo outro tipo de coisa, como querer limitar ao mesmo número de táxis, porque Uber não é serviço público, Uber é uma atividade privada de inovação, disruptiva e não pode ser caracterizada como um serviço público louvável, interessante para a cidade, fundamental, que é o serviço público de táxi, que opera sob permissão, né, e que tem outras regras, e tem outro regramento constitucional também. Então, assim, eu acho que é importante esse debate aqui.
para que a sociedade apoie a tramitação desse projeto de lei no sentido de melhorar a concorrência de táxi e Uber e não ficar tão desigual como é hoje. A gente retomando aqui com o Daniel, é importante destacar que nós temos mais de 500 mil motoristas cadastrados no Brasil, não é isso, Daniel? E o Uber hoje representaria em torno de 85% do mercado. A gente tem a presença muito forte do Uber aqui no país, mas como a gente estava falando também de outros países do mundo, como é que o Uber está colocado no mundo como um todo? Olha, eu acho que essa é uma pergunta... Bom, antes de mais nada, eu queria me desculpar um pouco pela minha ausência. Eu tive uma leve indisposição, mas já de retorno. Na verdade, eu atendi também o vereador, queria ficar um pouco mais perto de você, então a gente conseguiu trocar de lugar. Mas, enfim, já estou bem. Eu acho que essa pergunta é muito boa, porque ela permite que a gente vá além desse debate que a gente está tendo aqui. Além desse debate localizado em Recife, ou no estado de Pernambuco, ou mesmo no nosso país, no Brasil, para a gente entender como é que esses aplicativos mudam as cidades no mundo inteiro. Então, hoje... a Uber enfrenta uma concorrência muito diversa nas mais diversas regiões do planeta. Nos Estados Unidos a competição é muito ferrenha, até porque é um mercado que existe há quase 10 anos. Aqui no Brasil a gente pode entender este mercado de compartilhamento de veículo, de transporte individual privado, como um mercado que surgiu na esteira do surgimento da Uber. Então antes de existir a Uber não existia esse mercado. Fora daqui não é bem assim. Então a Uber, por exemplo, ela foi o segundo entrante em alguns mercados como China, Índia ou mesmo Sudoeste Asiático. Em alguns desses mercados a Uber acabou vendendo a operação ou fusionando com outras empresas. Não é o caso aqui do Brasil. Aqui no Brasil a Uber faz um investimento muito grande, um investimento muito intenso, para que a gente de fato possa, da mesma maneira que a gente chegou aqui para ficar, que a gente possa permanecer e ao permanecer ajudar as cidades, ajudar as pessoas, ajudar a administração pública, somando sempre. O nosso objetivo aqui, o objetivo dessas plataformas como a Uber, é de fato de melhorar o ambiente das cidades e melhorar o ambiente urbano. Ao retirar carro das ruas, ao dotar o ambiente urbano de mais tecnologia, de mais mobilidade, a gente tornar a cidade um lugar que dê boas-vindas ao cidadão com mais frequência, que a cidade seja nossa de novo e não dos carros. Você sabe que tem um dado interessante? Você fez essa pergunta do mundo, eu acho que eu posso te responder com esse dado. No mundo inteiro fez uma estimativa que hoje no mundo a população, se eu posso dizer assim, a quantidade de carros que existe no planeta é equivalente à população da China. Mais de 1 bilhão e 200 milhões de carros. E hoje 1/4 do planeta ele é utilizado para armazenar veículo. 1/4 da área do nosso planeta é utilizada para armazenar carro. Você imagina como a gente não pode melhor utilizar esses espaços se a gente tirar mais carro da rua? Quanto de espaço público a gente pode dedicar para as pessoas, construir parque, construir moradia popular, construir creche, construir vias de acesso para o transporte coletivo, para ciclovias. Assim, a função desse tipo de plataforma no Brasil e no mundo é um pouco essa, melhorar o ambiente urbano. Isso que você está comentando, Daniel, porque faz parte de toda uma nova lógica de economia de compartilhamento, que foi bem a partir daí que o Uber surgiu, né? Que, no caso, as pessoas não precisam ter um carro para usar um carro. Seria um pouco dentro dessa lógica que vai aí a questão do Airbnb, que a gente estava falando, enfim, de você utilizar melhor objetos ou espaços subutilizados ou ociosos, não é isso? Mas essa discussão aqui no Recife, a gente teve inicialmente, assim que quando o Uber chegou, uma resistência muito forte de taxistas, por exemplo, de um poder público em um determinado momento. Mas, ao mesmo tempo, isso não assusta vocês, né? Porque vocês encontram, de certa forma, esse cenário em várias outras cidades que vocês chegam, né? Olha, a grande verdade é que, se eu pudesse escolher, eu escolheria apresentar esse serviço que, para a gente, é um serviço que beneficia todo mundo, sem nenhuma controvérsia, Luiz. Assim, para a gente ter toda essa quantidade de debate, essa quantidade de controvérsia, em algumas cidades isso acaba descambando em violência física, então isso é triste para todo mundo. Se nós pudéssemos escolher, é claro que a gente escolheria introduzir esse tipo de inovação sem nenhum tipo de atrito. Mas não é isso que acontece. A gente sabe que, de fato, novidades elas geram algum tipo de fricção. Isso é absolutamente natural do processo de progressão. O progresso não vem sem algum tipo de conflito, então a gente esperava que isso pudesse acontecer.
E o nosso papel aqui está em, de fato, esclarecer quais são os aspectos positivos e quais são os benefícios que esse tipo de plataforma traz, para que a gente, para além desse debate apaixonado, né, de achar que, de fato, uma coisa ela tem que existir em detrimento da outra, ou seja, só há espaço para o táxi em detrimento desse tipo de transporte, o que a gente quer, de fato, é mostrar que isso aqui pode gerar uma coexistência e que as coisas podem existir juntas para somar juntas. Aí, quem estava acompanhando a gente aí deve ter ouvido alguma movimentação na redação, e eu acho que é para atender o pedido de Daniel, que estava curioso, antes do programa começar, como é que ia fazer para acompanhar o jogo, mas se acompanha, a Nigéria fez um gol, tá 1-1, é isso? A gente tá em que tempo do jogo? 5 minutos? Segundo tempo. Roberta vai dizer agora pra gente quanto tempo tá. É isso aí, gente. Esse programa tá movimentadíssimo hoje. Você acompanha tecnologia, Uber, futebol, tudo ao mesmo tempo. Segundo tempo, é isso? 6 minutos do segundo tempo, empate. Aí quem quiser torcer pela Argentina, 7 minutos do segundo tempo. Olha aí, o tempo exato para você que acompanha a TV JC. Ítalo, vamos lá, bola de volta para você. Que agora até a Nigéria fez todo mundo se desconcentrar aqui. Vamos todo lá. mundo torcendo contra a Argentina, eu acho. Tem alguém que não está torcendo? Não. A gente é a favor ou contra? É a favor ou contra. Eu Aqui, só quero pegar a Alemanha, mas tá tudo certo. E aí, Ítalo? Como é que... Você chegou a olhar especificamente esse texto que está proposto aqui na... A gente recebeu, a gente tem inclusive uma assessoria legislativa que acompanha, né, os projetos, e tem, obviamente, vereadores que a gente interage, como o caso dos 2 vereadores que aqui estão, que lutam pela cidade, são homens públicos aí que, graças a Deus, a gente tem pessoas, como bem colocou Jaime, muito inteligentes e que sempre acham os caminhos dentro do melhor debate. E dentro do que eu olhei, eu só achei muito preocupante a quantidade de emendas. Né? A gente tem 49 emendas num projeto desse que a gente não deveria, na nossa visão, como um líder empresarial, um líder, a gente não precisava ter nenhum projeto tão extenso. Foi um debate muito grande na Câmara Federal, né, o qual a gente teve o apoio, inclusive, de alguns parlamentares da nossa bancada daqui de Pernambuco, muito atuantes, né, alguns parlamentares aí se destacaram nesse apoio, muitas vezes em mostrar aos seus pares o entendimento. Eu acho que isso aqui a gente tem por parte desses 2 vereadores que aqui estão. E o nosso objetivo a partir de agora é que a gente discuta essas emendas, na verdade, tentando minimizar ao máximo o impacto. Eu acho que o mercado vai acabar definindo, o mercado vão entrar outros concorrentes. Se a gente deixar o projeto mais tranquilo, mais limpo, mais leve, consequentemente chegam outros concorrentes para o Uber, e aí o mercado decide quem é o melhor. O usuário na ponta sempre vai decidir quem é o melhor. Então, o meu objetivo, e dentro de algumas coisas, obviamente, que a gente enxergou nessas emendas, essa questão do tempo, né? Eu acho que a gente não deveria pensar em tempo de carro, e comparativos, muitas vezes até chegam para a gente para dizer que são interesses de A, B ou C. Não, eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que olhar como interesse da coletividade e da sociedade. Então, se a gente diminuísse ao máximo o número dessas emendas, não acatando diversas delas, tá certo? Tem outras emendas, inclusive eu acho que tem emenda aqui do Jaime, tem emenda de Gilberto, a gente discutisse e debatesse mais para a gente diminuir ao máximo o impacto da utilização desses aplicativos e dos novos entrantes, porque a nossa grande preocupação como presidente de uma entidade do tamanho da ACESP, que pensa e trabalha a inovação como cerne, a inovação como um caminho para mudar o nosso estado, para mudar o nosso país. Se a gente se pegar e se a gente começar a tentar legalizar, né, e colocar essa quantidade de coisa do jeito que a gente tem nesse projeto municipal, quando a gente tiver as novas inovações, a gente vai atrapalhar muito essa ambiência. Então, o nosso objetivo aqui é que a gente minimize ao máximo o impacto e que a gente deixe a concorrência resolver, que a concorrência resolverá com certeza. Bom, vamos lá, a gente já está encerrando, já está com o nosso tempo contadinho. Daniel, só para a gente amarrar aqui, eu queria, por favor, que você comentasse o que é que, no fim de tudo, o que é que você espera que essa discussão proporcione aqui para o Recife, para o Brasil, esse debate sobre a regulamentação, e também responda uma pergunta que é o que está todo mundo perguntando aqui nos comentários, o temor de muitos usuários, que se vai haver um impacto financeiro, né, um impacto no custo do serviço a partir dessa regulamentação. Posso te dar a versão mais longa dessa resposta? Eu queria só comentar um pouco do que o Ítalo falou. Assim,
a experiência, eu acho que o grande papel que a gente cumpre aqui também é o de contribuir com esse debate, trazendo experiências que aconteceram em outros municípios ou mesmo em outros países. A experiência nos mostra que quanto mais flexível for essa regulamentação, quanto menos densa, quanto mais ela se pautar por dar diretrizes em lugar de ficar regulamentando o específico, melhor para a cidade é. Nada impede, por exemplo, que o município ele continue organizando esse sistema à medida que o município conheça mais. Então, assim, a gente discute ainda uma inovação. Por mais que esse tipo de aplicativo exista na cidade do Recife já há algum tempo, ainda é muito novo. Ainda se conhece muito pouco disso. Então, busca-se todo mundo conhecer a respeito disso. Então, a regulamentação ela tem o escopo fundamental de disciplinar, organizar e fiscalizar esse sistema. O município aprende a fazer isso quanto mais ele conhecer o funcionamento do sistema. Então, a regulamentação tem esse objetivo de fazer com que os atores, de fato, conheçam como é que o sistema funciona. Sobre a sua pergunta, eu acho que isso me possibilita falar um pouco sobre o funcionamento do aplicativo. Na verdade, a gente tem o aplicativo como intermediário de duas variáveis de uma equação. Né? Quem demanda o serviço, o usuário, e quem oferece o serviço, que é o prestador, que é o motorista. Na verdade, o que o aplicativo tenta fazer é equilibrar essas duas variáveis de uma maneira ótima, em tempo real, para que na hora que eu abrir meu aplicativo, na hora que eu abrir meu celular e eu quiser apertar um botão, vai ter um motorista o mais perto de mim possível, na menor quantidade de tempo possível. A gente só faz isso trabalhando em tempo real e que o algoritmo otimize isso o tempo inteiro. Se eu acabo limitando ou restringindo demais esse sistema, uma das variáveis vai me falhar. Então, se eu tenho uma variável que é a variável demanda, né, a variável das pessoas que estão querendo um carro a todo tempo, e essa variável ela varia demais, né, como o próprio nome diz, ela é flexível, e se eu ingesso a outra, ou seja, se eu coloco restrições para que o motorista acesse, se eu coloco restrição para a quantidade de motoristas que podem trabalhar, se eu coloco restrição para a idade do carro que pode operar na plataforma, se eu coloco restrição para a placa que pode circular no sistema, eu estou engessando a variável oferta e, consequentemente, eu não consigo atender a variável demanda. Se eu não consigo atender a variável demanda, vai acontecer o quê? Aumento do tempo de espera, então vai demorar mais para que um carro venha me buscar, e aumento do custo. Porque a gente também trabalha com gatilho, que vocês devem conhecer, tem muita gente que não gosta, mas que se chama preço dinâmico, que ele serve exatamente para desencorajar a demanda quando tem muita gente pedindo e tem pouca gente ofertando, e para encorajar o ofertante quando tem pouca gente ofertando e muita gente pedindo. Então a ideia do preço dinâmico é reequilibrar o sistema quando ele parte para o desequilíbrio. Mas se as variáveis elas não compõem o sistema, se tem pouco motorista na plataforma, porque a regulação restringiu o acesso deles, e muito demandante, porque a regulação nada fez para restringi-los, o sistema necessariamente já nasce falho. E se ele nasce falho, ele vai ser mais caro, mais demorado, menos eficiente e muito mais custoso para todo mundo. Para encerrar a nossa conversa aqui hoje, que foi bacana, foi um pouco mais longa do que o normal, graças a Deus, é bom que deu tempo de todo mundo conversar bastante. Ítalo, por favor, deixa uma mensagem para a gente da importância que a gente está tendo nas mãos agora o Recife, por ser os que a gente está falando várias vezes aqui durante a nossa conversa, esse ambiente de inovação, da gente estar nesse momento de discutir uma coisa tão importante. Como é que Recife pode despontar nesse sentido? Eu acho que essa mensagem que eu já passei um pouco aqui é agradecer primeiramente aos nossos amigos que aqui estão, Daniel, Gilberto e Jaime, pedir aos nossos vereadores que a gente seja, né, que a gente tenha voz ativa dentro da Câmara para exatamente a gente encorajar aos demais vereadores e obviamente aos demais políticos do nosso estado que aqui nós temos um Porto Digital com 18 anos, que está na sua maturidade, que está chegando muito fundo de investimento, que está gerando empresas e mais empresas todos os dias. Então, que a gente crie conjuntamente essa melhor ambiência de negócio. Então, se a gente fizer isso, com certeza a gente vai olhar daqui a pouco para trás e vai ver que nós conjuntamente realizamos um excelente trabalho. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer demais a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo, quem interagiu, mandou pergunta, quem também fez o próprio debate aqui paralelamente, que eu sei que teve muita discussão nos comentários. Muito obrigada a você que assistiu. E só lembrando, mais uma vez, eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar que se acabou esse vídeo, quer mandar para alguém que você conhece, é só acessar lá o tvjc.com.br. No caso específico do TikTok, também está lá no site da Acespro, não é isso, Ítalo? Dá lá o endereço certinho. acespro-pe.com.br. E é isso, gente. Muito obrigada aos vereadores, muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Ítalo, e a você que acompanhou a gente esse tempo todo. Um abraço e até a próxima. Obrigado.